vocês? Meu nome é Tatiana Almeida, eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, campus CPCE, em Bom Jesus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, morfologia do solo. Então, vem comigo que vocês vão entender bem como funciona tudo isso. A ciência do solo é dinâmica e ao longo do tempo passou por diversas transformações e aperfeiçoamento. A ciência do solo tem bases na escola russa e tem como principal representante um geólogo chamado Vasily von Dokuchaev. Dokuchaev estabeleceu as bases da ciência do solo. Então, a partir de estudos de estratigrafia, ele fez a primeira classificação do solo. Ele estabeleceu alguns critérios e estabeleceu uma forma de organização que até hoje é utilizada. Então, ao longo da nossa aula, nós vamos ver quais foram as contribuições de Dokuchaev na morfologia do solo. Dokuchaev, ele percebeu que o solo ele era organizado de forma vertical e ele atribuiu letras para esse desenvolvimento vertical do solo. Nós também, hoje, utilizamos essa forma de organização. Então, existem alguns termos que vão fazer parte do estudo de vocês, quando vocês estiverem lendo os materiais sobre morfologia do solo, né? Morfologia do solo é um assunto estudado geralmente nas disciplinas de Gênese e Morfologia do Solo ou disciplinas de Pedologia nos cursos de graduação em Ciências Agrárias. E Morfologia do Solo é, de forma sintetizada, o estudo, o conhecimento da forma do solo, de como o solo é organizado, de como o solo é estruturado e de quais características devem ser observadas no momento em que se está estudando o solo. A morfologia do solo pode ser vista sob dois aspectos. O primeiro aspecto é a macromorfologia do solo, que envolve toda essa parte de classificação, de levantamento, da classificação in situ, e a micromorfologia do solo. Depois da classificação, depois da amostragem do solo, esse material é levado para laboratórios e são feitas diversas análises, de acordo com o objetivo da pesquisa de cada um. Então, para fins de classificação, o que é feito? Primeiro, você escolhe um local representativo. É importante que se tenha um mapa da área e previamente sejam estabelecidos os pontos onde serão abertas as trincheiras, onde serão feitas as classificações. E depois disso é feita a abertura da trincheira. Nem sempre é possível expor todo o perfil do solo. Então, por convenção mundial, utiliza-se para a classificação a profundidade de 2 metros. Inclusive, no manual, vocês podem ver, no manual existem as dimensões da trincheira. A comunidade científica adota essa profundidade como a profundidade adequada para o exame do perfil do solo. A morfologia do solo, estudo da forma do solo, descreve várias propriedades como cor, textura, estrutura, serosidade. Alguns outros aspectos devem ser observados, como a profundidade dos horizontes. Segue-se então para a sequência de exame morfológico do perfil do solo. Para fazer a descrição, são necessários alguns instrumentos, como a faca, o uso do martelo pedológico. São instrumentos que vão permitir que você perceba as alterações de consistência, de textura. Desde o final do século XIX, os métodos de documentação da morfologia do solo têm sido melhorados, aperfeiçoados, para que as classificações tenham linguagem única. Então, nós temos diversos exemplos de como melhorou, de como avançou as técnicas para a classificação morfológica do solo. Então, antes, por exemplo,
eram utilizados termos pitorescos para classificação de cores, como amarelo-limão, como cinza-rato, mas hoje já existe um sistema mundial da classificação das cores do solo, que é o sistema Mansell de cores. E existe uma lógica, uma sequência que foi estabelecida depois de várias tentativas, depois de várias melhorias, que foi estabelecida aqui para nós do Brasil. E essa sequência para a classificação, o levantamento e descrição morfológica do solo está no Manual de Descrição e Coleta do Solo no Campo. Então, esse manual você pode adquirir no site da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e, sem dúvidas nenhuma, é um livro para todo estudante de graduação em agronomia, em ciências agrárias, que tiver a disciplina de pedologia, em geologia, para que você tenha em casa. E o segundo passo é a organização dos horizontes. É fazer o que Dokuchaev fez lá no início. São atribuídas letras para horizontes ou camadas. Os horizontes guardam relações, características genéticas entre si. Já as camadas não. As camadas são oriundas da deposição de material. Existem os horizontes principais, o horizonte O, o horizonte A, o horizonte E, o horizonte B, o horizonte C, e no manual também tem as especificações do horizonte F. Existem também os horizontes transicionais, o horizonte AB, o horizonte BA. Os horizontes transicionais são horizontes que guardam as características dos horizontes principais, um horizonte que está em transição entre um horizonte principal e outro. E a primeira letra indica o horizonte principal, o qual mais se relaciona o horizonte transicional. Então, por exemplo, horizonte AB é um horizonte transicional que guarda mais características do horizonte A. Após designados os horizontes principais e os horizontes transicionais, existe também a descrição, a designação das características dos horizontes ou camadas subordinadas. Então, quando você pegar uma ficha de descrição do solo e tiver as letras minúsculas, são essas características subordinadas. Após de ser feita a separação de acordo com a nomenclatura de cada horizonte, que é essa nomenclatura, né? São letras que são atribuídas e em cada letra existe uma sugestão de um processo pedogenético que ocorreu naquele local. Então é uma explicação do que ocorreu naquele local, né? Existem diversos processos que estão associados ao significado de cada uma das letras. É por isso que na hora de identificar e de dar nomenclatura, é importante que se conheça o significado de cada uma. Agora, procede-se fazendo a leitura da profundidade e espessura dos horizontes. Então, utilizando uma fita métrica, você posiciona o zero bem na superfície do perfil e você faz a leitura da profundidade. E fazendo a leitura da profundidade, você vai saber a espessura dos horizontes. Além disso, nesse ponto de organização das camadas, também são observadas algumas coisas, como a transição, o tipo de transição, o grau de transição entre os horizontes, que pode ser abrupta, clara, gradual ou difusa. Então, você vai observar na fita métrica a espessura dessa transição, olha no manual e estabelece. Outra coisa importante é a forma de transição entre os horizontes, que pode ser plana, ondulada, irregular ou descontínua. Então, facilmente você vai perceber isso na transição entre um horizonte e o outro,
Em alguns casos você pode ter uma certa dificuldade, mas repetindo esse processo várias vezes, você vai ganhando experiência. Esse do exame do perfil, você deve descrever pormenorizadamente cada característica de cada horizonte ou camada. Uma das características de mais fácil visualização é a cor do horizonte ou camada, as cores que predominam no perfil do solo. A partir da cor é possível fazer inferências sobre o conteúdo de matéria orgânica, a tipificação dos óxidos de ferro, as condições de drenagem na área. O sistema Munsell de cores está contido na carta de Munsell e aqui nós temos a classificação da intensidade de 3 componentes da cor: matiz, valor e croma. Cada página da carta de Munsell corresponde a um matiz. Pode ser red, yellow, yellow red, purple. O valor refere-se à tonalidade da cor, que é especificado aqui na vertical, e o croma diz respeito à saturação da cor, que está especificado na horizontal. De forma bem simples, é muito fácil você manusear a carta de Munsell no campo após a separação dos horizontes, após a identificação e a nomenclatura de cada horizonte. Você vai pegar uma amostra do material de cada horizonte ou camada e, por comparação, você vai identificar o matiz, identifica o valor e identifica o croma. Então existe uma sequência para isso ser feito, né? Como que é feito? Primeiro você faz com o torrão seco, você pega um torrão e coloca aqui atrás da página, vai fazendo a comparação. Nesse ponto é importante que a pessoa que deu início à classificação da cor do solo seja a pessoa que finalize também esse processo, já que é uma classificação um pouco subjetiva, mesmo com o avançar, né, das classificações, acaba variando a intensidade de acordo com o padrão de visão de cada pessoa que está fazendo a análise. Então, o que você faz? Você pega um torrão seco, compara, escolhe um matiz, o matiz que você acha que faz parte, né, a cor daquele solo, e você vai colocando aqui atrás, né? Então, você vai identificando aqui o valor e o croma e você vai fazendo isso por comparação, até você identificar, né, o mais próximo ou exato. Você faz essa classificação da cor com um torrão seco, seco triturado, torrão úmido e úmido amassado. Existem outras características que são utilizadas na descrição morfológica do solo, como a textura, a estrutura do solo, serosidade, consistência, cimentação. Tudo que eu falei até agora se refere à macromorfologia do solo. E a micromorfologia do solo consiste na interpretação, na descrição, no entendimento das características que não podem ser vistas a olho nu. Então, todo material que é amostrado no campo e levado para o laboratório agora vai ser estudado do ponto de vista da micromorfologia do solo. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Vocês puderam perceber os aspectos gerais da morfologia do solo, a macromorfologia e a micromorfologia do solo. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Deem o seu like aqui no vídeo, vejam os outros vídeos sobre o assunto de pedologia, compartilhem com seus colegas de curso esse vídeo e outros vídeos que vão estar disponíveis para vocês, tá? Também dê o seu joinha e até a próxima aula!